que a Itatiaia não perde clássico. E agora é hora de análise, de opinião, expectativa do jogo hoje com Alexandre Simões, Ale Oliveira, João Vitor Xavier também conosco. João, quero o seu primeiro palpite, a sua expectativa. Mais de 60 mil pessoas aqui no Mineirão, um dia muito bonito, de muito calor na Pampulha e claro, de muita expectativa. Um montão de gente nem dormiu à noite, viu, João Vitor? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Thiago. É o jogo do ano, né, Thiago? Não é o jogo do ano pro futebol mineiro, é o jogo do ano na Copa do Brasil pro futebol brasileiro. É o duelo mais aguardado, mais esperado. Hoje a gente tem um clássico carioca também, um jogo muito importante, Vasco e Botafogo, mas nada se compara a esse Cruzeiro e Atlético hoje. O Brasil inteiro falando do jogo, o Brasil inteiro esperando esse jogo. É uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e com uma pitada especial, que é a atração que esse time do Cruzeiro passou a gerar no futebol brasileiro. O Brasil está curioso com o Cruzeiro está chamando a atenção do futebol brasileiro pela qualidade do futebol que o Cruzeiro está jogando. É hoje um time visto, estudado, comentado pelos adversários. Todo mundo hoje gosta de ver o Cruzeiro jogar. E pelo lado do Atlético, pela chegada do Sampaoli, que é um técnico muito respeitado no futebol sul-americano, um técnico com passagens por equipes importantes do futebol brasileiro, por seleções sul-americanas. Então isso também mexeu muito com o astral do Atlético. O Atlético saiu do jogo na Arena MRV eliminado da competição. Ali o Atlético estava derrotado. A chegada do Sampaoli trouxe ao Atlético, Thiago, uma esperança, uma energia diferente para o jogo. Claro que o Cruzeiro é franco favorito. O Cruzeiro não se classificar hoje será uma zebra. E esse é o termo, na minha opinião, uma zebra. Não uma zebra pelo que o clássico significa. Se tivesse chegando ali com um empate, com uma diferença de um gol, seria absolutamente normal. Mas você chegar para um clássico, para um jogo desse tamanho, com uma diferença de 2 gols, jogando em casa, ao lado da sua torcida, com mais de 60 mil pessoas no Mineirão, e com um time que hoje é mais ajustado, porque o time do Cruzeiro hoje é melhor do que o time do Atlético, é um time mais arrumado do que o time do Atlético. O Cruzeiro, para mim, é o franco favorito à classificação hoje. Mas a gente sabe, né, Thiago? O clássico, ele é capaz de qualquer coisa. E como o Atlético tá com uma energia nova, tá com uma energia diferente com a chegada do Sampaoli, talvez este seja um diferencial para que o Galo consiga ressurgir das cinzas, viu, Thiago? É isso, viu, João? Passa muito por isso mesmo o Atlético ter que escalar essa montanha. Agora, João, você falava da sua impressão aí nacional, né, da repercussão que tem esse jogo, tudo que representa, o que você imagina para a sequência de temporada? O Sampaoli trouxe um frescor ao atleticano, né? Um novo ânimo à torcida do Galo. O Cruzeiro vai bem no Brasileiro e aí, avançando na Copa do Brasil, segue também na competição. Qual o parâmetro, o paralelo que você traça deste jogo que pode significar a temporada tanto de Cruzeiro como de Atlético, João? Ô, Thiago, desde muito menino eu aprendi que o clássico ele é divisor de águas, né? Você pode chegar no clássico muito mal, pra baixo, derrotado, de uma campanha péssima, de uma temporada horrorosa, e uma simples vitória por 1-0 no clássico mudar o seu ano, mudar a sua temporada, mudar a história do clube numa temporada. E o contrário também acontece. Você pode chegar muito bem numa temporada, tropeçar num clássico e perder toda a rota do ano. Quantos técnicos já perderam emprego por perder um clássico? Quantos jogos já foram imortalizados? Quantos jogadores já entraram para a história porque venceram um clássico? Então, o clássico, ele muda tudo, ele muda o astral, ele muda o ânimo. No caso desse clássico, Thiago, não será uma eliminação fácil para nenhum dos dois. Para o Atlético, porque o ano está complexo para o Atlético, em especial no Campeonato Brasileiro. O Atlético não luta pela parte de cima na tabela no Campeonato Brasileiro, ainda tem a Sul-Americana, mas não briga na parte de cima do Brasileiro. Então, ser eliminado não será fácil para o Atlético, porque será o início de um trabalho do Sampaoli com uma eliminação
que provavelmente ele não terá culpa caso aconteça, porque já pegou a situação de maneira muito complicada. E pelo lado do Cruzeiro, uma eventual eliminação será uma catástrofe pelo que o Cruzeiro fez no primeiro jogo. Então, se o Cruzeiro for eliminado, o que eu acho, repito, muito pouco provável, será um desastre para o Cruzeiro, porque terá jogado fora uma classificação que está na mão do clube. Pelo outro lado, Thiago, tem 2 pontos, 2 boias de salvação para cada uma das equipes. Para o Cruzeiro, em caso de uma eliminação, apesar de um desastre, pela brilhante partida que o Cruzeiro fez e por tudo que tem a favor para esse jogo, o Cruzeiro tem um ponto que é o fato de estar muito bem no Campeonato Brasileiro e brigar na parte de cima do Brasileiro, poder brigar pelo título do Brasileiro e muito provavelmente voltará a Libertadores no próximo ano pelo caminho do Brasileiro, se não ganhar a Copa do Brasil. Então o Cruzeiro tem essa boia de salvação. E o Atlético teria a boia de salvação de uma Sul-Americana, que é um título muito possível para o Atlético, para ganhar um título internacional e retornar à Copa Libertadores. Agora, perder clássico nunca é bom. Ser eliminado, então, de uma Copa do Brasil num clássico, Thiago, é para tirar o sono de qualquer um, viu? Quem perder não terá uma noite agradável. É isso, João Vitor Xavier conosco, nosso time de analistas destacados para você, todos eles, o João, o Ale Oliveira e também o Alexandre Simões. Eu trago agora o Ale Oliveira para resenha, porque aqui no Mineirão tá um calor, rapaz, já chegamos a 29 graus, sensação de 31, expectativa, como eu disse mais cedo, do dia mais quente do ano. E Ale Oliveira, digo para você que tem tudo para ser a noite mais quente do ano com esse jogaço aqui no Mineirão, Ale. Boa tarde. Sauna sem eucalipto que a gente fala, né? É um prazer falar com você, Thiago, com os companheiros. Saudade do João, hein? João, hein? Vê se volta logo pra gente. E um abraço especial para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Olha, é uma expectativa gigantesca, né? Porque é um clássico, como disse o João, do jogo da Copa do Brasil, mais importante, sem dúvida alguma. E eu acho que esse componente especial que é a estreia do Sampaoli. Porque, na verdade, nem o Atlético sabe o que esperar do comportamento do time hoje, né? Você deve ter várias mudanças, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais de escalação, então você deve ter um time com um comportamento diferente, não só tático, mas eu acho que inclusive de motivação. Você tem um Cruzeiro que vai muito bem, faz uma grande temporada, nem tomou gol na Copa do Brasil, para que se tenha uma ideia, e que tem uma vantagem conquistada no primeiro jogo muito importante, tem vários jogadores jogando muito bem, mas se tem a dúvida se o Caio Jorge vai ou não vai, se vai Gabigol. Então são vários os ingredientes para que a gente tenha hoje à noite aqui uma grande partida. Difícil saber a reação do Atlético. Uma coisa que a gente pode ter convicção é que se a mudança radical não surtir efeito hoje para a Copa do Brasil, eu tenho certeza que para o Campeonato Brasileiro e principalmente para a Sul-Americana isso deve acontecer, porque é o impacto inicial do Sampaoli. Mas de qualquer forma, racionalmente, eu sei que o Clássico não tem muito disso, mas o Cruzeiro tem muitas vantagens, viu, Tiagão? Boa, Ale Oliveira, também aqui conosco o outro Ale, o Alexandre Simões. O Simões, o torcedor que está na live, aliás, muito obrigado, audiência gigantesca no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, está nos vendo de frente ao setor amarelo, ó. Tem uma frase enorme aqui atrás, queremos o Hepta, e uma raposa ali com binóculos. A torcida está preparando uma grande festa, essa faixa está lá no setor amarelo, aqui no setor laranja, onde estamos, todo ele colocado com bandeiras em azul, também aquelas faixas enormes. Tem a imagem para você no YouTube do que está sendo preparado. O clima tá todo pronto para uma baita festa do Cruzeiro. Hein, Alexandre Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale, João, quem acompanha a gente. Ô, Thiago, eu acho que isso baseado até na história, tá? Nos confrontos de mata-mata entre Cruzeiro e Atlético, em que o saldo de gols valeu, a gente nunca teve uma reversão de um 2-0. O Cruzeiro conseguiu isso em 18, mas no cenário de jogar a segunda em casa. Perdeu a ida por 3-1 no Independência, a final do Mineiro, ganhou 2-0 no Mineirão e foi campeão. O Atlético precisa disso para levar para os pênaltis, mas ao contrário, com o Mineirão lotado
pela torcida cruzeirense. Então é um cenário inédito que nunca aconteceu no Clássico Mineiro. Eu acho que isso, com certeza, dá força ao torcedor cruzeirense, mas muito além disso, né? O Cruzeiro joga um belo futebol, como o time é mais forte do que o Atlético nesse momento. A gente não sabe como será essa segunda era Jorge Sampaoli. Vai ter a primeira amostragem hoje aqui no gramado do Mineirão, numa situação muito complicada, porque sai numa desvantagem absurda, mas, de toda forma, eu acho que o otimismo cruzeirense é mais do que justificado pelo resultado alcançado na Arena MRV. Agora, a história do clássico, a história do futebol mostra que a gente tem situações que fogem completamente do normal, né, do básico, então é muito nisso que o Atlético aposta. Mas vamos ver a expectativa de um grande jogo, tá? E um outro ponto, né, Thiago? Esse calor, eu acho que isso aí vai afetar no jogo, tá? Porque, de toda forma, lá na Arena MRV tava um tempinho bem mais agradável. Aqui no Mineirão, realmente, o calor tá muito forte nessa quinta-feira.